No episódio de hoje, temos uma convidada que é referência quando o assunto é nutrição esportiva. E, as modalidades, principalmente no endurance, esporte de longa duração. Ela é nutricionista com sólida formação acadêmica, atleta de endurance também, especialista em atender corredores, ciclistas, triatletas, nadadores, do iniciante ao alto rendimento, com uma atuação marcada pela ciência e estratégias e experiência prática. Ela acompanha e já acompanhou nomes de peso no nosso esporte nacional, como a triatleta Pamela, o triatleta Igor Morelli e também outros, inclusive atletas olímpicos, como o Douglas Mendes. Além disso, é apaixonada por compartilhar conhecimento. Hoje ela está aqui para falar sobre performance, nutrição, saúde e como a nutrição pode ser um verdadeiro diferencial competitivo em nossas vidas. Seja muito bem-vinda, Janaína Porto Alegre. Obrigada. É um prazer estar aqui contigo, Regis. Acho que esse convite já vinha há horas e a gente estava contando os dias para acontecer. Realmente, eu adoro compartilhar sobre endurance, sobre o que acontece no consultório, sobre o que a ciência nos traz. Então é isso, obrigada. É um prazer estar aqui com você. Legal. Então vamos lá, gente. A gente vai começar, né? Então tem muita coisa, o pessoal trouxe muitas dúvidas, né? A Janaína, a gente vai explorar ela ao máximo aqui. Eu sei que o tempo vai ser curto, mas a gente já vai começar, né, falando, Jana, por que endurance, né? Por que esporte, né, de longa duração? O que te levou, né, para o mundo do endurance? Eu sei que você, né, é praticante também, mas o que essa veia, né, que te levou para esse lado, né? Fala um pouquinho aí da tua história, né, para a gente saber por que o endurance, né, que realmente é a tua verdadeira paixão e você nos ajuda aí no dia a dia. Então, a nutrição foi minha segunda formação, né? A primeira não tem nada a ver, sou formada em designer. E a nutrição veio no segundo momento, onde eu comecei a acompanhar o Ironman desde a primeira edição, né? Então, eu nasci no berço do Ironman, que é em Jurerê. A chegada era no calçadão de Jurerê ainda, tinha lá acho que 100 participantes, e desde ali eu comecei a acompanhar. E chegou num determinado momento da minha profissão que eu não estava me encontrando mais, que realmente eu precisava buscar algo a mais, e eu queria a área da saúde, porque eu gosto muito de lidar com pessoas, de uma forma ou de outra poder ajudar, né? E daí eu me vi dentro daquele contexto todo da nutrição, sempre tive a questão do esporte na minha vida, e eu fui buscar, então, a nutrição pro endurance, né? Então, desde já, quando eu entrei na universidade, e até foi um pouco de decepção, porque a gente não tinha disciplina de nutrição esportiva, mas ali eu já fui buscar a nutrição esportiva e já fui encaminhando pro endurance. Então, desde sempre, naquela época, era muito difícil o nutricionista que fazia endurance e que trabalhasse com endurance mais ainda, né? Então, eu vi ali um nicho que seria importante, bom, e que eu me identificava muito, né? Como atleta, como profissional. Então, aí começou a minha história com endurance. E aí, eu já vou até te perguntar isso, né, Jana? O que a gente sabe, né, uma resposta assim mais genérica, mas você, como uma pessoa mais técnica, o que muda um atleta, né, de curta duração ou média duração, né, e um atleta de endurance, né? Aí vamos falar um pouquinho de vias metabólicas, né, de que as vias energéticas que esse tipo de atleta vai usar, né, e como a gente pode diferenciar aqui. Inclusive o atleta de endurance vai ter determinados momentos, né, que ele vai trabalhar ali, né, com vias metabólicas de curta duração, né? A gente trabalha muito ali um short triatlo, uma corrida mais curta, né, um ciclismo na natação. Eu quero que você aborde um pouquinho, né, sobre isso aí, né, a curta duração, com as vias energéticas ali, e a endurance, né, como que a gente pode trabalhar com tudo isso. Então, eu acho que esses longos anos aí de trabalhando na área é muito legal, porque eu consegui transitar por todas essas distâncias, né? Hoje eu cuido de uma equipe de atletismo, onde o Douglas foi para as Olimpíadas de 2024. Entre outros atletas que estão lá, e onde a gente trabalha ali com as distâncias curtas, né? Então, 100 metros, 200 metros, daí, lógico, vai aumentando para 400 e 800 metros e também a marcha atlética. E, em contrapartida, também trabalho com endurance e ultra endurance, né? Então, a gente fala de Ironman, de ultra Ironman. Então, entender de toda essa dinâmica é muito importante e todos os lados ganham. É como você falou, mesmo o atleta de endurance, em determinada fase do treino ou até mesmo em determinada
determinada microciclo dentro do macro, ele vai ter os treinos de intensidade, os treinos curtos. E aí é de obrigação do nutricionista que está acompanhando esse atleta entender qual é a via metabólica que ele está utilizando naquele treino, embora seja um atleta de endurance, mas ele está num treino de intensidade, um treino mais curto, para que a gente consiga fornecer o substrato energético adequado para que ele responda adequadamente, para que ele consiga gerar aquela sinalização, fazer aquela adaptação que aquela sinalização do treino está buscando. Então, acho que isso é extremamente importante. A gente sabe que o endurance, a gente trabalha numa via energética muito mais oxidativa, mas a gente não pode, de forma alguma, que muitas vezes eu escuto, agora aqui a gente está trabalhando só com a via lipolítica, só com a via glicolítica. O organismo não funciona assim, né? A gente não consegue isolar. Porque eu corro com as pernas, os braços eu não trabalho? É verdade. Não, né? A gente trabalha no contexto todo. E dentro do metabolismo, dentro da biologia, da fisiologia, da bioquímica, a gente sabe que tudo acompanha, tudo trabalha junto, mas daí a gente tem as especificidades, o que tu estimula mais ou menos. Perfeito. E já aproveitando esse gancho, né? Foi até uma dúvida aí que trouxeram aí pra gente, né, Jana? Seria um mito ou uma verdade, né? Que homens vão utilizar mais uma via, né, glicolítica, igual você falou, e as mulheres mais a de gordura, né? Então, isso é um mito, é verdade? Depende de cada um. O que você tem a dizer, né, sobre essas vias energéticas para homem e para mulher, agora, né, a gente trazendo? Então, é verdade, mas isso está muito mais relacionado com a questão do ciclo menstrual. Né? Tudo a gente fala no estrogênio. Quando a gente está com o estrogênio aumentado, que é ali na fase folicular, ou seja, a fase folicular começa no primeiro dia que a mulher menstrua até o 14º dia, né? Que é a fase ovulatória. Nessa fase, a gente tem uma tendência a utilizar mais carboidrato como fonte de energia. E na outra fase do ciclo, que é a fase lútea, né, onde vai do 14º dia do período ovulatório, para grande parte das mulheres, né, até onde começa o ciclo. Ali a gente utiliza muito mais gordura como substrato energético. Legal. Então, se a gente for pensar em performance, eu pensaria que nessa via que é mais oxidativa, na fase ali que eu utilizo mais carboidrato, eu preciso dar mais carboidrato para aquela mulher performar melhor. Se eu pensar em perda de peso, talvez a minha fase lútea é muito mais interessante para a oxidação de gordura, para a beta-oxidação, do que a fase folicular. Entendi. Então, depende muito em que momento utilizar, e daí sim utilizar a estratégia correta para essas fases. Daí eu posso dizer sim que a mulher oxida mais gordura ou mais carboidrato. Vai depender muito da fase do ciclo menstrual. Isso aí que você fala é muito interessante, que pra gente, como treinador, a gente precisa observar muito isso, né? Então, vocês mulheres, né, dependendo da fase que vocês estão, até a intensidade do treino, né? Como vocês lidam com o treinamento de intensidade, principalmente, né, nessa fase, igual você falou, né, onde a via vai ser mais carboidrato ou menos carboidrato, e até o humor e como vocês respondem à intensidade nessas fases, né? Então, o papel nosso como treinador e de vocês como nutricionistas, ele é muito importante e de entender, né, como a mulher, né, como vocês funcionam. Exatamente. Então, né, eu tenho lá a Camila, minha esposa, que é tua cliente também, tua amiga, enfim, né, vocês trocam muita ideia, você entende muito a gente. Então, a Janaína, eu já tô com ela, né, pessoal, só para fazer aqui uma abordagem, né? Ela não só é nossa convidada, né? E além de entender muito sobre o assunto, mas a gente já está junto, acho que desde 2016, Janaína, mais ou menos. Por aí. Por aí, né? Então já vocês nem estavam no Brasil. Exatamente, a gente estava fora do Brasil, a gente começou online, né? Então, um casamento aí de praticamente vai fazer, né, 10 anos, Quase 10 né? anos. Quase 10 anos. Então, é aquele negócio de time que tá ganhando, a gente não mexe. Logicamente, foram muitas provas, né? Muita coisa aconteceu. A Janaína conhece muito bem a dinâmica do casal, né? Então, isso também é importante. Uma coisa também, né, Jana, que além dessas fases, né, de vias energéticas, você conseguir, né, conciliar como é a dinâmica, né, como é a rotina de uma pessoa. Eu quero até que você aborde, né, estava até um pouquinho fora do que a gente ia tratar aqui, mas, por exemplo, uma pessoa que tem uma rotina mais flexível e menos flexível, né? Na hora que você passa ali uma dieta, né? Como é que funciona isso? Depende se é homem, se é mulher, né? Você tem uma grande dificuldade nesse aspecto? Como é que, né, você geralmente aborda, né, a disponibilidade de fazer realmente uma dieta acontecer?
Eu acho que vocês, né? Vocês como casal e todos os outros meus pacientes também me ensinam muito, né? E muitas vezes eu digo, não, poxa, para aí, tem que recalcular a rota aqui. Adaptar. Eu vejo que a gente tem a dieta ideal, mas tem a dieta real, né? E a real é o que vocês conseguem cumprir. Eu tenho pacientes que, aquele horário do meio-dia, 2, 3 da tarde, estão operando em centro cirúrgico. Como é que eu vou pedir para aquele paciente, para aquele atleta, sentar numa mesa, comer salada, feijão, arroz, né, legume? Não tem como. Então, eu preciso adaptar isso às rotinas. E eu acho que isso é o fundamental, assim, do profissional, e aí eu acho que tudo como treinador também entra nisso, né? Poxa, se eu não consigo treinar de manhã, a gente sabe que seria o melhor, eu tenho que treinar 10 horas da noite, a gente vai dar um jeito disso acontecer. A gente sabe que às vezes não é a melhor situação, mas a gente precisa fazer acontecer para que o atleta não se decepcione, né? Porque a gente quer performance, a gente quer resultado, mas acima de tudo a gente quer longevidade no esporte. Exatamente. Né? Então, quando tu mostra, mesmo que uma rotina às vezes até complicada, tu consegue fazer com que aquilo aconteça, esse atleta se sente muito mais abraçado, se sente muito mais cuidado para isso. E a gente tem 1001 possibilidades. Eu sempre digo, a nutrição, a gente tudo dá um jeito. A gente consegue. É claro que basta daí do profissional ter atenção e ter cuidado, e também do atleta daí aderir, né? Também ter vontade de conseguir ele se ajustar, ele também fazer a parte dele ali para que aquilo aconteça e trazer pra gente quando não tá acontecendo, que a gente vai dar um jeito. Né? Então, eu acho que ajustar a rotina é fundamental. Se é a criança pequena que chora a noite inteira, não consigo dormir bem. Ok, então o que a gente pode fazer para dormir melhor? Exato. A gente vai dar um jeito. Isso que a Janaína está falando né, é legal da gente, o treinador, a equipe multidisciplinar que a gente costuma falar, né, psicólogo, fisioterapeuta, treinador, nutricionista, a gente precisa falar a mesma língua e conversar, né, Jana? Justamente. E essa questão de feedback de atleta, né, ela é muito importante, porque a gente precisa recalcular a rota toda hora, né, toda hora. Então, eu brinco com a Camila, até ontem ou anteontem, ela sentou comigo para tomar café, a gente tinha uma programação, né, de treino, como ela tem ali da planilha dela também nutricional. Só que ela sentou, eu olhei no olho dela e falei, hoje não vai sair o treino. Ela estava cansada, né, não dormiu tão bem, né, então a gente recalcula. Igual você falou, né? Não pode ser uma coisa engessada. Né? Às vezes a gente olha em rede social, né? Então, aquela pessoa que acorda, aí tem a manhã livre para treinar, né? Então, isso é lindo, né? Mas igual você falou, tem gente que tem horário para entrar, horário para sair, vai ter uma janelinha ali para comer, uma janelinha para treinar, né? E isso a gente precisa adequar, a gente como profissional, e ter esse feedback e ajustar toda hora, recalcular a rota, né? Então, não tem problema se a gente manda algo, né, Jana, que vai lá até a maratona, a gente vai fazer a maratona agora, né? Ou eu, que mando semanalmente. Mas se precisar, a gente recalcula, né? Hoje você não vai fazer esse treino, né? Não tô me sentindo bem, né? Ou então, igual, toda hora a gente manda mensagem ainda, pô, não comi isso aqui, não caiu legal esse suplemento. E falando em suplemento, né, a gente já vai agora para entrar em alguns deles, né? E aí a gente vai entrar agora com a parte de expert aqui da Janaína. Vamos falar da taurina, da creatina, dentre outros. Então, Janaína, taurina, né? Taurina e intratreino. Eu já sei, né, a tua resposta, mas eu vou perguntar, né? Tem gente que usa, tem gente que gosta de usar, não gosta de usar, né? Outros profissionais acabam prescrevendo. Fala um pouquinho da taurina, né, nessa questão aí de intratreino. Então, a taurina, eu sou super fã de suplementos, gosto bastante. Lógico que a gente sabe que a base de tudo é nutrição, né? Não adianta, alimentação. Não adianta a gente consumir vários suplementos que são incríveis, mas se a gente não tiver a base da alimentação, não vai acontecer, não vai. Tanto que, assim, as primeiras consultas, às vezes eu nem dou tanto suplemento assim pro atleta, porque eu primeiro preciso entender da resposta da alimentação. É verdade. Que às vezes a alimentação, por ela, se basta. Né? Mas quando a gente fala de endurance, a gente sabe que um pouquinho mais, às vezes, é importante. Voltando para a taurina. A taurina é um dos suplementos, é um aminoácido, né? É um aminoácido essencial. Então, ele tem vários pontos importantes. A dúvida é, utilizar intratreino, será que realmente teria uma resposta ou não? Tem suplementos no mercado, géis, né, que a gente utiliza intratreino, que tem a taurina,
Pode ser interessante, a gente não tem tanto estudo assim falando no intratreino, o que a gente tem mais em relação ao pré-treino, né? No pré-treino ele vai ter uma ação tanto de na parte cognitiva, de foco, de atenção, que isso é super importante, principalmente quando a gente fala para longa distância. Ele tem uma outra função como antioxidante, não interferindo nas adaptações ao treinamento, que é um ponto importante. Outra ação seria na questão de volume plasmático, então ele mantém melhor esse volume celular de hidratação e também com isso um equilíbrio hidroeletrolítico interessante. A meia-vida da taurina é em torno de 1h30, 2 horas, 2 horas e meia. Tá. Então, talvez utilizar um suplemento intratreino com uma intervalo, e no intervalo aí de 2 horas e meia, pode ser que seja interessante. Tá. No pré-treino, eu acho que é bem interessante. A gente tem estudos com ciclista, até estudo feito na USP, com ciclistas, melhorando a capacidade de recuperação com a taurina. E aí, numa dosagem até mais alta, aí, de 1, 2 gramas, para recuperação, que é bem interessante também. E no pré-treino também, uma dosagem um pouco mais alta. Então, ela tem uma semelhança com a creatina, Janaína, nessa questão de foco, nessa questão de volume plasmático, ou nem tanto? A gente pode dizer que tem a mesma ação parecida, mas a gente tem mecanismos de ação diferentes. Tá. A creatina, a gente tem receptor de creatina, que é o CREAT, no sistema nervoso central. Então, quando a gente utiliza a creatina, a gente tem esse receptor recebendo essa creatina. Tá. Tanto que mães que utilizam creatina na gestação, a gente tem estudos mostrando que essa criança nasce com mais receptores CREAT. Ou seja, crianças que vai ter uma capacidade de absorver melhor. Entendi. Melhor. Então, então, assim, a gente pode dizer que tem ações parecidas, mas mecanismos de ação diferentes. Perfeito. E aí, Janaína, a gente vai até, né, está se aproximando aí do Ironman, né? Então, muita gente mandou aí algumas dúvidas. A gente fez aqui uma peneira e o Ironman vai ser no dia do meu aniversário até, né, nesse ano. Eu também já sei a resposta, mas a gente vai perguntar, né? A questão de, né, comer, né, a alimentação, principalmente no ciclismo. Quando a gente faz, né, o treinamento ali de 5 horas, 6 horas ali para estar pedalando. Bisnaguinha, né, esse tipo de alimentação sólida ali. O que você acha, o que você prescreve, o que você gosta, depende da pessoa, depende do atleta, depende do nível do atleta, Jana. O que você tem a falar? Vamos dar um exemplo da bisnaguinha, né, que muita gente usa, né, usava-se lá nos primórdios e ainda se usa, né, atualmente, né? O que você acha aí? Então, quando a gente pega uma prova tão longa, né, como é o Iron, eu penso que se a gente tiver no período da bike, principalmente, alguns alimentos para conseguir alternar com gel, é super positivo. Embora só com gel, a gente consegue fazer um Iron só com gel, lógico que consegue. Nutricionalmente, você vai ter o aporte energético adequado. Tá. Só com gel e com a garrafinha repositora, ou só com gel, independe. Mas eu vejo que a capacidade de tolerância acaba ficando um pouco mais comprometida. Quando a gente coloca alguns alimentos na bike, a gente consegue ter uma corrida aí só usando gel. A corrida, a gente sabe, para quem corre, sabe que é difícil de comer correndo, né? A não ser que seja uma prova de ultra trail, que daí você tem alguns períodos ali que você caminha, fica mais fácil. Agora, num Ironman em asfalto, como é o de Floripa, é muito difícil a gente conseguir comer, né? Ou corre ou respira, ou come ou respira. Então, a gente deixar a suplementação e o gel para a corrida utilizar só ele, é muito mais interessante. E daí, na bike, alternar, né? Entre o gel, bebida e alimentos. Eu acho que é muito mais interessante. Até os profissionais utilizam isso, né? Os profissionais que eu trabalho, todos eles comem também, embora a prova seja mais curta para eles, né? Um tempo mais rápido. Mas mesmo assim, eles consomem, porque eles têm uma maior quantidade de consumo de carboidrato. Então, quando a gente coloca esses alimentos, acaba favorecendo um pouco. A bisnaguinha, sou a favor da bisnaguinha, principalmente puxando um pouco pro salgado, porque a gente tem tanto doce, né? Que chega um momento, eu digo que você vai comer algum salgado, ele te abraça, né? E se a gente pensar assim, que principalmente aqui em Floripa, que quem tá voltando da bike na segunda perna, se tu pensar ali pelo ritmo circadiano, aquele momento que você estaria assim caminhando pro almoço,
o teu sistema metabólico vai começar a pedir por algo que faz parte da tua rotina, que é aquele horário ali de 11h30 da manhã, querendo comer alguma coisa. E quem faz a prova sabe que daí comer alguma coisa salgada ali naquele momento é o buffet do dia, né? Exatamente. Então, eu acho que é super interessante. Eu sempre direciono os meus pacientes a comerem e daí entra uma bisnaguinha, uma batatinha. A gente também não tem muitas opções para isso. Exato. Com um pouquinho de sal, um pouquinho até de alecrim, algum temperinho assim que te remeta ao teu almoço. Né? Aquele horário ali. Interessante isso aí que você falou, né, Jana? A gente acaba não pensando tanto, né, o ciclo, né? Então, né, a grande maioria das pessoas realmente está nesse período, né, numa prova longa, um Ironman aqui, por exemplo, em Floripa, né, 11h30 da manhã, meio-dia. Grande parte das pessoas vai estar pedalando, né? E esse momento... E aqui, gente, eu vou fazer um gancho, né? A Janaína como atleta também, como nutri, como atleta, e ela sempre fala isso com a gente, né? Isso precisa ser treinado, né? Então não adianta você comer bisnaguinha na prova, né? Ou testar isso pouco antes da prova, né? Se isso realmente vai corresponder, você vai se sentir bem, né, Jana? Vai ter algum desconforto gastrointestinal, ou se aquilo vai te fazer bem na hora de correr, né? O Ironman a gente até brinca, né? Tem gente que pedala muito bem, nada muito bem, mas o Ironman começa quando a maratona começa. E é ali que vão dar os problemas, né, Jana? Então, a gente vai abordar agora um pouquinho disso, né? Dessa nova, né? Não tão nova assim, mas esses grandes apostas, essa grande demanda de carboidrato, né, que a gente está vendo agora, só que muita gente não está tolerando. E aqueles que estão tolerando estão conseguindo ter um desempenho maior. Né? Eu até me incluo nesse grupo, né, que quando a gente começou, né, Jana, até testar um pouco mais de carboidrato, né, para Ironman, para maratona, eu não fui muito feliz, né? Não fui tão feliz assim, mas à medida que aquilo ali foi sendo, né, aquilo é treinado, a gente vai tendo realmente um desempenho melhor. Quero que você fale até justamente sobre isso, né? Sobre esse treinamento de suportar mais carboidrato, quer seja com gel, com parte líquida, né? Ou quer seja com o próprio alimento. Jana, vamos lá. A gente sabe que o que a gente tem capacidade, né, de absorver. O nosso intestino tem a capacidade de absorver aí em torno de 60 gramas por hora, né, de carboidrato. Quando a gente começa a colocar mais do que isso, a gente começa a entender que a gente precisa estimular receptores para isso. Quando a gente tem 2 tipos de carboidrato, frutose e glicose, a gente melhora essa capacidade de absorção, porque a gente tem receptores diferentes para absorver esses carboidratos. Só que isso não adianta eu querer estimular esses receptores no dia da prova. Não vai acontecer. Que a maioria hoje a gente vê tantas estratégias, seria uma estratégia, mas para muitos é uma rotina diária sem carboidratos. Né? Que a gente vê muito, eu quero perder peso, preciso perder peso, o atleta não pode comer carboidrato, o terrorismo aí no carboidrato. E daí no dia da prova quer comer carboidrato. Isso vai dar ruim, fato. Por quê? Porque tu não tá estimulando os receptores de carboidrato no intestino. E aí se você quer consumir uma quantidade muito maior, que a gente vê hoje os atletas profissionais, que veio daí ao consumo maior, tu não tem capacidade de absorver. Então a gente precisa estimular. A quantidade maior de carboidrato, 120, onde se começou a falar mais, ela veio principalmente de estudos que nos trouxe que uma maior quantidade de carboidrato, ela estava relacionada com enzimas marcadoras de lesão tecidual reduzida. Então, se entendeu o quê? Se essas enzimas são tão reduzidas, talvez a gente tenha aí uma melhor recuperação. Melhor recuperação, maior possibilidade de conseguir imprimir maior velocidade, maior potência, né, pace. Tá. Mas na teoria a gente ficaria por aí. Só que a gente viu muitos atletas fazendo isso e realmente melhorando a sua performance. Lógico, se a gente tem marcadores reduzidos, né? Só que muitos atletas não se adaptam a isso, né? Eu tenho atleta profissional que vai desde 140 e atleta profissional usando 70. Porque não se adapta. Então, mais vale tu garantir os 70 ou 80 ao longo de toda a prova do que consumir 100, 120 na bike e chegar na corrida e não consegue consumir mais nada. E é o que a gente vê, né? O atleta consome ali na bike, chega ali no 15, 20 de corrida, onde tudo começa a mudar de figura, né? Até os 10 é tudo lindo. Depois dos 10 começa coisa realmente aparecer o tamanho que é. E depois nos 20 começa a não conseguir mais consumir carboidrato. Entendi. Então você tem uma segunda metade da prova sem consumo de carboidrato, porque não conseguiu tolerar, e aí a sua prova realmente vem o quebrei na prova. Quebrei nos 20, quebrei nos 30,
pela falta de aporte de carboidrato, porque você se entupiu de carboidrato lá na bike e não foi sustentável. Então, a gente tem que fazer isso sustentável ao longo de toda a fase específica do treinamento. Exato. Né? Ao longo ali de 8 semanas, 12 semanas, enfim, daí cada treinador direciona de uma forma. E uma pergunta, você falou em 120 gramas, né, Jana? Isso aí, os estudos direcionaram para isso, é um número mágico, 120? Ou não, porque eu vou fazer até um gancho, um paralelo, até com o volume de treino, né? De corrida, por exemplo, né? Que, eu tenho que correr 100 km por semana, 120 por semana, senão eu vou estar com o volume baixo, né? Então, eu tenho que consumir 100 gramas de carboidrato, 120, senão eu não estou, né, chegando naquele... É um número mágico, eu sei que você falou, né, que tem... Gente, consome menos, consome mais, né? O que é esse número, esse 120? Foram os números que esses estudos nos trouxeram. O consumo de 120 mostrando a redução desses marcadores inflamatórios. 120 gramas, 120 gramas. Depois disso já veio para 140, tem alguns atletas profissionais utilizando 40, e alguns outros utilizando 100, enfim. Mas esse valor de 120 veio em função dos estudos terem sido feitos com essa quantidade de carboidrato. E aí, Jana, eu vou fazer uma pergunta que até o pessoal me traz muito, né? Porque vamos falar de uma média, né, da turma que faz o Ironman, por exemplo, né, 11 horas, 12 horas, até 13 horas, né, um bolo ali, e uma turma que faz maratona, né, que a maratona ela tá no Ironman, mas muita gente corre a maratona isolada, que aí vai girar em torno de 3 horas e 20, 3 horas e 40, né, até 4 horas. A gente tem um tempo de duração menor, mas tem uma corrida mais constante. Esse número, né, 100 gramas, 120 gramas, ele varia muito, né, para um corredor, por mais que ele seja um triatleta, mas ele está treinando, no meu caso agora, né, que estou treinando para uma maratona, apesar de ser triatleta. E para aquela turma que vai fazer o Ironman, né, vai mudar muito isso ou não, né, esse número aí de carboidrato que ele precisa ingerir? Então, eu costumo dizer que a maratona dói mais que o Ironman. Pelo menos pra mim, doeu. Doeu mais que o Ironman a maratona solo. Exatamente por isso. Porque a gente vai de uma intensidade... A maratona do Ironman é uma intensidade um pouco mais baixa. E até ali, às vezes, pra hidratar um pouquinho, a gente dá uma paradinha, uma reduzida ali. A maratona é solo, a gente não para nunca. É aquela intensidade do começo ao fim. Então, e essa intensidade vai nos determinar muito a quantidade de carboidrato que a gente vai consumir. Ótimo. Se eu pegar um atleta que vai fazer a maratona para 5 horas, eu não preciso dar um aporte tão grande assim, porque possivelmente ela vai utilizar uma via lipolítica muito maior também, né? Maior quantidade ali. Isso. Agora, se eu pego um atleta que vai fazer a maratona para 3 horas e 10, 3 horas e 15, 3 horas, sub 3, com certeza ele vai utilizar muito mais carboidrato. Então, vai depender muito também do perfil do atleta. Aí, a primeira vez que o atleta vai fazer uma maratona, ele vai se comportar de uma forma diferente, né? Ele tem uma necessidade muito maior, porque o corpo dele está sendo submetido àquilo pela primeira vez. Então, ele tem um estresse metabólico muito maior. Se ele já está lá na 4ª, 5ª, 6ª maratona, o corpo dele já reconhece aquilo, ele tem uma necessidade um pouco menor. Então, vai depender muito do atleta mesmo, da característica do atleta e o que o atleta busca, né? Exatamente. Então, até esse gancho que eu vou fazer, né, Jana, que a gente tem que separar a turma, né, pessoal? Então, igual a Janaína falou, atletas iniciantes, primeira maratona, primeiro Ironman, né? Atletas que já vão fazer pela segunda, terceira vez, ou seja, já tem um histórico maior, já quer algo mais, né? Então, esse atleta, às vezes, a gente tem pouca margem para trabalhar, né, Janaína? A gente já conhece há muito tempo, mas a margem que a gente tem, né? O que eu posso fazer de diferente, né, para a Janaína performar um pouco mais na maratona dela, no Ironman dela, né? O que eu posso mudar no treinamento, o que eu posso mudar na nutrição, né, Janaína? Isso aí é muito interessante porque depende do que você almeja, né? Se você quer uma performance, e eu tô falando aqui de atleta amador, tá, pessoal? Não vamos nem levar para uma esfera profissional, porque é diferente, mas o atleta amador, né, Jana? Tem muito atleta amador que ele quer performar. Só que, às vezes, e aí, antes da gente entrar na próxima pergunta, tem algumas, né, coisas que estão ali paralelas que não estão tão bem alinhadas, né? Igual... Eu quero me alimentar bem, quero perder peso, mas eu não durmo bem, que é até o assunto que a gente já vai abordar já. Né? Eu não estou dormindo bem, né? Estou trabalhando demais, você está com nível de hormônios de estresse ali muito altos, né? E a gente não consegue conciliar tanto o treinamento quanto a nutrição. E eu já vou entrar justamente aqui, né, nessa questão.
álcool, né? Álcool. E eu vou fazer uma pergunta dupla para a Janaína, aquela coquinha, aquele refrigerante de pós-treino. Então tem muita gente que acaba de treinar, cara, toma uma cerveja, toma um chopp. Recompensa. Parece, exatamente, né? Tem que ser uma coisa ali que parece religiosa, né? Ou então uma coquinha. Pedalei 5 horas, eu vou tomar uma coca, eu tô no meio do pedal. E eu sei a resposta da Nutri, né, quanto a isso, mas eu tenho que perguntar. Janaína, vamos lá, vamos falar do álcool primeiro, né, que até o álcool a gente vai abordar mais uma pergunta aqui, e a questão da questão do refrigerante, né, do açúcar ali, né, principalmente depois dessa questão de recompensa, né? Vai ser recompensador depois de horas de treino, eu tomar um chopp, tomar uma cerveja, ou então tomar uma coca. Vamos lá, vamos abordar o álcool primeiro. Então, o álcool a gente já tem, graças a Deus, tem vários estudos nos direcionam que daí a gente consegue realmente mostrar para o paciente, para o atleta, o porquê que a gente está falando isso, né? Então, o álcool, principalmente assim, ele interfere muito na via da mTOR. Essa via da mTOR é a principal via de recuperação muscular. Então, o teu treino, aquele treino que você acabou de fazer, aquele processo de recuperação, ele vai ficar comprometido porque o álcool interferiu nessa via que é tão importante naquele momento. Segundo ponto, o álcool vai interferir também na reidratação. Então, a gente sabe que tem a questão ali que vai estar interferindo nessa capacidade de reidratação e isso vai comprometer também a recuperação. Perfeito. Então, são vários pontos que a gente tem que prestar atenção aí. Será que vale a pena realmente utilizar o álcool como uma recompensa depois, né, de um treino? E outra característica que a gente também estuda bastante é a questão de resposta adaptativa, né? Então, é como se você... É um tiro no pé. Você foi lá, treinou, gerou várias adaptações e logo depois você tomou o álcool e acaba interferindo nessas adaptações, interrompendo esse processo de adaptação. Entendi. Então, são 3 fatores que são extremamente importantes para quem está buscando performance. E eu gosto sempre de frisar, Regis, quando eu falo em performance, por eu trabalhar com vários atletas profissionais, o pessoal diz assim, mas eu não tenho a mesma performance, não estou buscando performance. A performance é a tua performance. Exatamente. A tua performance é a tua melhor performance para 5 quilômetros, que não dá para negligenciar, porque 5 quilômetros é bastante, né? Caminha 5 quilômetros para te ver como é longo, 5 quilômetros. É bastante coisa. Como a melhor performance para quem correu para 6 é a tua melhor performance para 6, porque se tu tivesse capacidade, tu corria para 4, para 3 e pouco, né? Então, a performance depende muito da individualidade e a tua performance. E isso vai comprometer em qualquer uma dessas situações. Corra você para 6, para 5, para 4, para 3, vai interferir de todas as formas. Então, aquele camarada que é insistente, né, Janaína? Mas qual melhor momento? Eu tô treinando, que é um momento... eu tô em fase de maratona, em fase de Ironman, tem uma janela ali, eu não vou tomar depois do meu treino. Tem um momento ali que é melhor para eu tomar, para eu ingerir álcool, ou nessa fase, 0 álcool? Vamos lá. Daí eu te pergunto assim, como treinador, qual é o dia off da planilha? Para quem tá fazendo o Ironman? Não tem. Não tem. O dia off é soltar a natação. É soltar nadando, é fazer um girinho de bike leve de 2 horas. Isso é o treino off, é o dia off. Eu ouvi até um treinador falar uma coisa que é bem interessante. Perguntaram para ele isso aí, a mesma pergunta que você fez, né? Quando vai ser meu off aqui no ciclo de Ironman, no ciclo de maratona? Depois do Ironman. Depois da maratona. Então é teu off. Exatamente. Né? Então quando passar, gente, né? Então tem que segurar. Exato. Se você quer performar, igual a Janaína falou. E aí eu vou entrar até numa próxima pergunta que, né, é justamente, vou deixar lá mais pro final, que é justamente, a Janaína falou do álcool, né, como ele vai influenciar nessa questão de hidratação, de recuperação, e a Coca-Cola, Janaína, Coca-Cola, o açúcar ali, né, que também, não, eu tenho que tomar uma coquinha depois de um treino, é a mesma coisa. Tem gente que não é do álcool, mas tem gente que é da vermelhinha ali da coquinha. Vamos lá. A Coca-Cola, se a gente pensar pelo carboidrato que vai ser colocado no pós-treino, até tudo bem, porque eu vou dar um suplemento ali que tem carboidrato. O problema não é o carboidrato. O problema é a quantidade, principalmente de corantes, a formulação toda que tem ali. Exato. Se a gente vem do estresse oxidativo, que um treino, um ciclo longo para a prova dessas, tu gera um estresse oxidativo muito grande, eu oferto para o meu organismo um alimento que eu aumento esse estresse oxidativo, que eu aumento essa sinalização. Então, com certeza, o processo de recuperação, ele também vai ficar um pouco mais comprometido, considerando que aquele momento ali eu deveria comer uma comida mais limpa, um alimento mais limpo, com mais nutrientes, entregar mais nutrientes. Eu acho que isso que é o mais importante. Então, e não só no pós-treino, né? Às vezes o atleta se permite muito, porque eu vou treinar amanhã, eu vou fazer um treino de 5 horas, então hoje eu posso comer uma pizza, hoje eu posso comer...
E poder pode, né? Não está escrito que você não pode, mas está escrito o que é interessante para gerar adaptação, para melhorar a recuperação, para melhorar o sono. Então, isso a gente sabe o que é bom. Né? Então, acho que quem busca qualidade de vida... Qualidade de vida e saúde, porque sem saúde a gente não tem performance. Então, primeiro a gente pensa em saúde. Quando a gente pensa em saúde, a gente tem que eliminar esse tipo de alimento. Né? Que não é bom, eu digo, tem alguns alimentos que realmente não fazem parte. Não é um dia, outro. Não pode fazer parte. Tem que esquecer, porque são alimentos que a gente fala de saúde antes de falar de performance. E a Coca-Cola acho que entra um deles. Exatamente, legal isso aí, pessoal, antes de performance, né, Jana, a gente tem que pensar justamente nisso, em saúde. E longevidade no esporte, né? Exato. O que a gente quer... Exato, né? Voltar no que vem, Exatamente. Sempre tá voltando. Jana, então eu vou aproveitar esse gancho, né, da questão do açúcar, né, que o açúcar, a pessoa fala muito de carboidrato, para mim um grande vilão, até... Não tenho, né, base científica nisso. Eu até eu vi alguns estudos isolados, mas na prática ali do meu dia a dia como treinador, geralmente aquela atleta ou aquele atleta que é mais formiga, que está mais, né, propenso a comer doce, um bolinho, esse atleta ele se lesiona mais. Ou ele... São duas coisas. Ou ele não se recupera tão bem para uma próxima sessão de treino, e aí, consequentemente, ele pode se machucar. Ou ele já vai para essa parte aí de se lesionar. Então, tem alguma coisa ali que a gente pode associar do açúcar, somente o açúcar refinado, principalmente em fase específica aí de treinamento, além da recuperação, mas também para lesão, né? O atleta, né, se lesionar, tem alguma coisa que você já ouve na tua prática, né? A gente pode associar isso ou não? Então, se a gente pensar assim, o açúcar por si só, grande parte dos suplementos que a gente utiliza, eles têm açúcar, né? A gente vai estar utilizando. A questão é essa, porque a gente já utiliza tanto disso no treino. Exatamente. Né? Que o restante do nosso dia, das nossas alimentações, o quanto mais rica em nutrientes for, melhor para otimizar esse processo de recuperação e para nos trazer mais saúde. Se eu pensar nos alimentos que contêm açúcar, grande parte deles não vai ter uma entrega de nutrientes, e aí eu não falo só de macro, mas principalmente de micronutrientes, que tem uma quantidade, que te entregue uma quantidade adequada de vitaminas, de minerais. Legal. Então, por isso que a gente fala tanto do açúcar, né? Então, se a gente já consome naquele momento de treino ali, de intratreino, pós-treino, pré-treino, que a gente precisa disso, não tem muito como fugir. Isso. Durante o restante do dia, vamos oferecer para o nosso organismo alimentos que realmente sejam ricos nutricionalmente. Para que a gente consiga fazer todas as funções metabólicas que a gente precisa, né? Se a gente pegar as vitaminas do complexo B, todo o nosso processo de energia, isso a gente chama do ciclo do ácido cítrico, né? Que a gente precisa das vitaminas do complexo B para gerar energia, para fazer esse ciclo girar. Isso eu tô falando lá da bioquímica. Se a gente não utiliza alimentos que sejam ricos em complexo B, daqui um pouco o atleta tá cansado, fadigado, não recupera. Isso. Por quê? Porque tem uma alimentação tem uma deficiência. Pobre do complexo B. Exatamente. Então é isso, eliminar um pouco esses alimentos que não nos oferecem nada e trazer para nossa rotina alimentos ricos em nutrientes. Isso faz fazer toda a diferença. Perfeito. Então, o açúcar é vilão, né, Janaína? Vilão e a gente precisa dele, né? A gente precisa dele pro endurance, enfim, pro esporte a gente precisa dele. Então, no momento que a gente não precisa, não precisa. Não precisa. Então, tá não bom. precisa. Então, perfeito, tá, pessoal? Então, a gente vai, né? Nada de açúcar. Tem muita gente que... E essa questão que, né, a Janaína... ela traz, principalmente de déficit calórico, né, pessoal? Então, a gente quer... Eu sou um cara meio chato, eu até brinco e brigo com ela, né, Jana? De querer perder peso, né? Eu tenho facilidade em perder peso, né? Eu não tenho um peso tão alto, mas eu atrelo muito a minha performance, muitos outros atletas também, né, Jana? A perder peso e performar bem, mas existe uma linha tênue, né? A gente como treinador vê isso, né? Na questão de potência, né? Na questão de lesão, né? Então a gente não pode, é uma linha muito, muito tênue, né? Perder o peso e também, né, continuar performando, né, Janaína? Então isso daí eu quero até antes da gente entrar aqui nas nossas últimas perguntas, até que você fale, né, um pouco sobre isso, como
como é que você faz, né? Como é que você faz essa tua... igual você fala ali, né? Você tem um termo que você usa ali de... de né? convencimento. Exatamente, de convencimento, né? E usa comigo, usa com outros atletas, dessa linha tênue, né? Você pode chegar até aqui, teu peso vai reduzir até aqui, porque a partir daqui, né? Então, fala um pouquinho sobre isso, Jana, da gente perder o peso, né? Mas até aqui tudo bem, né? A partir daqui, a gente já entra numa zona ali meio perigosa. Eu acho que tudo vai do que, como a gente conhece o atleta, né? Como a gente falou ali, eu conheço o Regis há quase 10 anos, a gente trabalha juntos. Então, muitas vezes eu compro a briga com ele. Eu compro a briga e eu coloco no risco, chamo a responsabilidade para mim. E eu acho que é isso. Também quando conhece o atleta, é muito mais fácil da gente conseguir transitar por essas dificuldades todas aí, principalmente de perda de peso. Quando o atleta fala de perder peso, se ele tem uma margem muito pequena para isso, e daí eu te coloco aí também que a gente está falando às vezes de 1 quilo, 1,5 quilo, né? Quando eu falo de 5 quilos, 6 quilos, ok, é muito mais fácil, digamos assim. Quando a gente fala de pouco peso, isso é muito mais comprometedor para a tua performance do que realmente esse peso que tu vai carregar. O quanto que a gente precisa entender que esse teu peso mais baixo não vai te deixar mais lento, te gerar menos potência, mais suscetível para lesão, mais suscetível para queda de imunidade, realmente comprometer com a tua saúde do que aquele 1 quilo que tu vai ter que carregar a mais. Entendi. Né? Isso eu já tive dentro da minha profissão, já tive vários atletas que eu comprei a briga e que eu provei, que realmente aquele quilo não fazia diferença, né? Que a gente realmente consegue trabalhar bem, então transformar aquele quilo a mais em potência. Exatamente. Né? Isso que a gente tem que buscar fazer. Claro que a gente sabe que às vezes realmente faz a diferença, né? E daí eu gosto de trabalhar muito com o tempo, né? Não vem querer chegar 2 meses antes da prova e querer perder peso, querer perder esse 1 quilo. Às vezes é mais fácil do perder 3 do que perder 1 quilo em curto espaço de tempo. Exato. Porque a gente sabe que esse 1 quilo a gente vai comprometer um pouco a massa magra, né? O maior peso, mais difícil ainda. A gente tem uma margem melhor para trabalhar. Então, se tá muito perto da prova, não vou correr esse risco. Isso. Não vou, porque eu sei que compromete. Daí eu sempre chamo para mim, é a responsabilidade. Se tu não render no treino, a responsabilidade é minha, porque eu que tirei esse combustível para render no treino. Por isso que eu trabalho tão próximo aos treinadores. Então, eu gosto de falar muito isso, assim, sentir o reflexo negativo no treino, a alimentação que é culpada, fato. E daí eu prefiro recuar nessa tua perda de peso e te mostrar que não é real isso, que pode não ser real, e trabalhar dentro do que tu tem e vai gerar a tua potência, vai gerar o teu pace dentro desse peso. Então, é uma linha muito tênue ali. Quanto realmente tu precisa perder esse peso, quanto ele vai te trazer mais performance. Agora, claro, se a gente fala de mais 5, 6 quilos, enfim, eu já tive atletas que aí ao longo de 8 anos de maratona a gente já perdeu 30 quilos, né? Então a gente tá trabalhando tem aí, margem, né? tem margem, e daí a gente tá falando de saúde, de hábitos diários, como tu falou, a questão do sono, a questão de cortisol. Então tem vários fatores que a gente vai olhar e talvez a performance seja a última, né? Vai refletir na performance, mas a gente vai olhar para tudo antes. E uma observação que eu faço aqui, eu brinco muito com a Janaína nesse sentido, mas principalmente a mulherada, né? A mulherada tem muito o homem nem tanto, né? Mas a mulherada tem muita neurose com peso, né? E além de tudo que a Jana trouxe aqui pra gente, a gente precisa, né, trazer o nosso dia a dia, né? A gente se conhecer, né? Eu tô perdendo peso. Mas o que eu quero com esse perder peso? Eu quero desempenho, né, Jana? Eu tô pedalando melhor, eu tô nadando melhor, eu tô correndo melhor. Pô, não tô ficando cansado, né? Me bota um volume um pouquinho maior, eu quebro, né? Eu me lesiono, eu me machuco. Ou seja, aquilo que a gente fala, né? Muito aí até no mercado financeiro, risco-retorno. Você vai ter um risco de perder muito peso, mas e o teu retorno? Eu quero performance. Se a minha performance vai ser com 72 quilos, eu vou chegar até ali, né? Eu não vou querer chegar a 69, 68, que é bonito, né? Todo mundo, os atletas de ponta tem 60. Eu já larguei Ironman com 69 quilos, né? Mas hoje eu tô mais velho, é um outro design aqui, vamos dizer, um outro chassi, né, do corpo. Então, risco-retorno, pessoal, né? A mulherada aí, principalmente, né, perde peso, né? Mas o que você quer lá no final é performar, né, Jana? Você quer desempenho. Então, tem ali até uma linha ali que a gente pode perder. Tanto que a gente vê muito atleta, né, Regis, que amadores
teoricamente até com um pouco acima de um perfil ali de triatleta, com um peso um pouco maior. E rendem muito bem, rendem muito bem. Porque uma coisa é eu trabalhar com um atleta profissional que ele, assim, na off-season dele, ele tá com 10%, e quando ele tá em vésperas de prova, ele tá com 8%. Só que o corpo dele sabe trabalhar e é metabólico dele esse percentual mais baixo. Agora, um atleta que sai de 15, 17, 18 e quer ficar com 10, isso não é sustentável. Então, para que ele chegue nesses 10 e permaneça nesses 10, não é nesse baixo peso, nesse baixo percentual, não é numa única ciclo de treino. Talvez ele vai alcançar isso lá, 4º, 5º, 6º ciclo. E daí entra as questões hormonais que vai mudando, a questão de idade que vai mudando. Então, a gente não pode se espelhar no percentual que um amigo tem, que o colega tem, que o profissional tem. Então, a individualidade está acima de tudo sempre. Não dá para se comparar. É isso que você fala, né, Janaína? É a nossa performance com nós mesmos, né? Exatamente. Então, o peso é a mesma coisa, né, gente? Eu vou dar um exemplo aqui meu, né, que ano passado eu não estava botando muita fé nela, né? Mas ela falou, Harry, você vai largar com esse peso. Né? E o peso, comprei a briga, ó. Eu lembro, ela comprou a briga. Eu lembro exatamente, eu fiquei treinando com 75, 75,5. Larguei na maratona de Floripa com 74,8, beirando os 75 quilos. E fiz meu melhor tempo, né? Fiz 2 horas e 58 na maratona. Então, comprou a briga, a gente fez, deu super certo, né? Então, é realmente acreditar aí na nutrição, né, Jana? E realmente a gente tem que sentir, né? O dia a dia do atleta também é feeling. Eu tava me sentindo bem, tava mais pesado, eu reportava para ela, tava, né? Eu queria estar mais leve. Eu fazia de conta que eu não escutava. Mas ela não tava nem aí para mim, mas deu certo, gente. Então, essa questão aí é muito importante. E eu vou entrar numa outra questão aqui, Jana, que é a questão, a gente já falou de carboidrato, e caso a gente tenha que cortar, né? Corta ali um pouco mais no almoço, na janta, que eu já vou fazer um gancho justamente com a nossa última pergunta, que é se isso vai influenciar na hora do sono, né? Então, primeiro, tem que cortar. Na hora que você faz essa estratégia nutricional, depende do atleta, ou é melhor a gente cortar lá à noite, né? Na hora da janta, né? Ou então a última refeição do dia, ou no almoço. Como é que é melhor de trabalhar aí? Vai depender muito da fase do ciclo de treinamento que você tá, porque a gente tá falando de treinamento, né? Do esporte, né? Ali junto. Da fase do ciclo que você tá e dos treinos que vem, ou antes ou depois. Se eu tenho um treino no outro dia que tu vai lá treinar 5 horas de bike, ou tem uma transição que vai te perdurar por 5, 6 horas, eu não posso cortar o carboidrato da noite. Porque o glicogênio, ele vai ser formado ali 4, 5 horas antes do teu treino. Cheio pro treino. Então, o teu glicogênio vai ser formado na noite anterior. Né? Ali aquele pré-treino imediato que a gente chama, ali é glicose. Então, se eu te tirar o carboidrato da noite, onde está o teu combustível para te tolerar tanto esforço assim de manhã, tanto treino de manhã? Entendi. Então, vai depender muito de onde está essa janela de treino. Eu chamo aquele bloquinho de treino, que é pré, intra e pós-treino, ele tem que ser muito respeitado sempre, dependendo do que você busca naquele treino. Se eu tenho no outro dia de manhã um treino regenerativo, até às vezes é uma estratégia não colocar ali, não ter carbo, tu começa uma depressão ali de glicogênio de noite, tu vai treinar no outro dia sem glicogênio, pode ser uma boa estratégia. Agora, tudo vai depender do ciclo do treino e do treino que tu tem ali naquela janela. Se tu treinou, se tu fez um treino de pista, um treino de intensidade, terminou o treino 8 horas da noite, como é que eu não vou te dar um carboidrato depois do treino, mesmo que seja janta, para te fazer a tua recuperação? Exatamente. Então depende muito do treino aí, ó. E eu sigo muito, por isso que a individualidade e entender da rotina do atleta é importante, né? Então perfeito. Respondida aí, muito, muito bem respondida essa pergunta aí. E, Jana, vamos lá. A alimentação aí para a mulherada, né, para vocês mulheres, você falou ali dos ciclos, né, que a gente já falou de intensidade, e tem alguns alimentos ali que vão ajudar, né, nessa questão de humor, de hormônios, de baixa ali da mulher. Tem algum queridinho seu ali que você pode falar que, né, mulherada, ó, quando tiver nessa fase ali, ou tiver, até a mulher quando tiver mais velha, próximo ali de período de menopausa, etc., tem alguns alimentos que são ali coringas, né, vamos dizer assim? Então, Regis, eu acho que a ciência tem andado muito ao nosso favor, né? Porque talvez tenha percebido que
que as nossas necessidades não que sejam maiores as de vocês, dos homens, não. Mas a gente precisa ter um olhar um pouco mais cuidadoso, porque as nossas demandas são muitas, demandas metabólicas, que eu digo, né? Nem vou dizer demandas sociais, porque é maior ainda. Mas as demandas metabólicas. Então, quando a gente entende que fase que essa mulher tá, se essa mulher tá num climatério, tá se encaminhando para a menopausa, e hoje a gente sabe que cada vez mais as mulheres estão muito mais ativas, mesmo climatério e menopausa, se mantém com boa performance, quer estar em boa performance. Então, o que a nutrição pode ajudar isso? E a nutrição e a ciência está cada vez mais nos mostrando isso, tanto na fase de treinamento, no treinamento, quanto na nutrição. O que a gente sabe que uma alimentação mais mediterrânea é o que mais vai nos ajudar, principalmente porque ela é uma alimentação muito anti-inflamatória. As alterações dos nossos hormônios, principalmente com redução de estrogênio, vai deixando cada vez mais mais inflamado o corpo. Então, a gente precisa entender que esses alimentos anti-inflamatórios vão nos ajudar muito. E aí, o que a gente pensa? Principalmente os alimentos ricos em resveratrol, os fitoquímicos, daí a gente fala de frutas vermelhas, cúrcuma, colocar cúrcuma, reduzir carnes vermelhas para preferir mais peixes. Ovo é um super aliado, porque ele é rico em colina, né? Com o passar do tempo, a gente tem muita dificuldade de sistema nervoso central, muita redução da neuroplasticidade. Isso. Então, a colina dos ovos ajudam muito. Então, alimentação, quanto mais um alimento de verdade, mais importante. Quanto mais alimentos antioxidantes tiverem na nossa dieta, importante. E eu traria aqui como suplemento fundamental para as mulheres a creatina. Né? A gente sabe que a gente tem uma perda de massa magra com a idade, e essa idade já começa lá em 30 anos, então é uma idade muito cedo. Né? A gente tem uma perda aí para os homens também, mas a gente sabe que para a mulher mais ainda. Então, quanto mais a gente vai tendo alterações de estrogênio, redução de estrogênio, maior vai sendo a nossa perda de massa magra. Entendi. E a gente tem estudos já mostrando isso também. Então, as mulheres aumentar um pouco esse consumo de proteína, incluir creatina na fase ali de climatério, ou até mesmo nem falando só de climatério e menopausa, falando da fase de ciclo menstrual mesmo. Legal. Na fase lútea, a gente tem uma maior oxidação das proteínas. Então, nesse momento, aumentar o aporte de proteína é mais interessante. Aumentar a dosagem de creatina pode ser que seja mais interessante, principalmente pensando em recuperação. Então, a gente tem relacionado ao ciclo também. Então, acho que é isso. Assim, acho que a mulher tem que ter um bom olhar, um autocuidado, né? Eu acho que eu chamo isso hoje de autocuidado. Exato. Com a alimentação, com o sono, tudo isso que a gente pode... a queda dos hormônios vai vir, isso é fato, né? Então, o quanto que a gente consegue transitar previamente a isso de uma melhor forma para que a gente chegue com mais qualidade de vida, mais saúde, tá preparada para correr aí. Às vezes a gente vê idosas de 80 anos fazendo maratona, eu me enxergo lá pelo menos. Então eu cuido do terreno hoje para conseguir chegar lá amanhã. Então, proteína e creatina, né? Resumindo aqui, exatamente. Proteína e creatina tem que... Né, tem que ter um olhar muito cuidadoso para isso. Exato. Então vamos aqui para nossa pergunta final, né? Então, para a gente já direcionar aqui para o final aqui do nosso podcast. Então, essa alimentação, né, Jana, como a gente já até falou um pouquinho sobre isso, né, do final do dia, ela influenciando, né, principalmente na performance do dia seguinte. Né? A gente até brinca ali que às vezes, cara, eu não comi tão bem, comi uma pizzazinha e no outro dia eu rendi muito bem, né? E no outro dia, não, jantei ali, fiz tudo regradinho e no outro dia eu tava ali meio cansadão, meio acabado. Então, o quanto isso pode influenciar, né, Jana? A gente já falou um pouquinho, né? Vai depender do dia seguinte, né? Mas isso vai influenciar sempre, né? Ou depende do dia, depende né? Igual você falou, depende do ciclo. Isso aí vai influenciar na gente, na nossa performance do dia seguinte, essa alimentação no dia antes, né? Então, quando o atleta me fala isso, mas eu como pizza, fiquei tudo bem, treinei bem, daí eu digo que poderia ter treinado melhor, né? Então, assim, a gente não sabe realmente como é que isso vai se comportar em cada um, né? O que a gente sabe, lógico, que a gente tendo alimentos com oferta de nutrientes melhores, tendo carboidratos adequadamente na quantidade melhor, a gente vai favorecer o treino do dia seguinte. Vou te dar um exemplo como que pizza eu acho que
né? Eu acho que é meio que protocolo dos atletas todos que gostam de comer pizza na noite anterior. A pizza vai ter uma grande quantidade ali de gordura que a gente não vai metabolizar isso. Não vai te servir, não vai metabolizar como fonte de energia. Uma pizzazinha magra, maguerita. Mas não é a quantidade de carboidrato que vai ter numa pizza. Ah, mas é uma pizza bem fininha. Ferrou, porque a quantidade de carboidrato que vai ter ali é pouca. E você vai ter mais gordura, porque você tem a gordura do queijo, você tem a gordura, enfim, do que você colocou ali em cima. Então, a probabilidade de não ser um alimento que vai te beneficiar tanto é muito maior do que quando você for buscar um prato de arroz, uma batata, um carboidrato realmente que a gente saiba que vai te gerar energia adequadamente, vai ser metabolizado, que você não vai ficar com aquela gordura ali que vai comprometer o uso do carboidrato depois, né? Às vezes o atleta, não consegui mais consumir carboidrato, mas será que não foi o que você comeu lá no dia anterior que tá com o teu sistema digestivo mais pesado, fazendo esse processo de digestão e realmente você tem alguma coisa... O que a gente busca é o esvaziamento gástrico para tolerar bem o carboidrato. Perfeito. Então, se você não teve aquele esvaziamento gástrico em decorrência da alimentação que você fez o dia anterior, com certeza aquele gel ali que você vai consumir na prova vai ficar comprometido na tua capacidade de tolerância de carboidrato. Faz todo sentido isso aí que você tá falando, né? Principalmente... se a gente está treinando para uma prova de corrida, né, especificamente, ou se no Ironman, né, no ciclo de Ironman, o treino do dia seguinte é de corrida longa, né, isso aí compromete muito. Então, geralmente, eu como a pizza quando ela libera, né, mas no outro dia eu não vou ter corrida. Vai ser uma natação, vai ser um ciclismo, né? Então, o dia pré-corrida, principalmente, né, na época do impacto, né, Jana? Exato. Tudo isso, intensidade, né, volume, a gente precisa realmente estar bem preparado. Então, esse dia anterior, ele faz todo sentido a gente estar... A corrida é onde mais sente, né? Eu sempre digo, na bike é quase tudo lindo. Principalmente numa prova longa, né? Na bike tudo dá certo. Agora, quando chega na corrida, que tem a questão de impacto, aumento de motilidade intestinal, maior dificuldade de absorção, tem uma hipoperfusão ali que a gente chama, né? Que é a maior irrigação indo para a musculatura e não para o sistema digestivo. Isso. Então, tudo isso vai ficando mais difícil da gente tolerar. Então, o atleta tem que pensar, por que eu não estou tolerando esse carboidrato? Porque esse gel é ruim? Gel não é ruim, né? É o que você fez, construiu aí durante os dias anteriores, o que você construiu na manhã do pré-treino ou pré-prova. Então, tem que organizar tudo isso. Né? A gente consegue ser muito mais assertivo. Perfeito. Jana, vamos finalizar, né? Vamos deixar aí pro pessoal, onde é que o pessoal te acha, né? Redes sociais, onde é que acha a Janaína aí para consulta e dar uma mensagem final aí pra gente encerrar. Tá contigo. Ótimo. Pelas minhas redes sociais é Janaína, arroba Janaína Porto Alegre. Meu Instagram, principalmente, né? O meu site, www.janainaportoalegre.com.br. Hoje eu tenho vários cursos, vários e-books que auxiliam muito para quem não consegue consultar por uma forma ou de outra, ou não quer consultar online, enfim, não está aqui próximo. Então, eu tenho vários materiais hoje que é muito da minha prática clínica, né? E realmente, assim, o Regis sabe que eu super compartilho muito, não tem segredo, não tem nada debaixo do tapete escondido. Tudo que eu faço na minha prática clínica, porque eu acho que quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. E essa é a minha intenção sempre. E eu até gosto muito de compartilhar com os meus atletas sempre, né? Você tem que entender por que vocês estão fazendo isso. Porque vai chegar uma hora que eu vou me aposentar e eu quero que vocês continuem fazendo isso que a gente realmente prega e que a gente estuda. Então, para me achar é rede social mesmo. Lá na minha bio tem todos os meus cursos, meus contatos. Estou sempre disposta a ajudar de alguma forma, responder mensagens, sou sempre participativa aí no que me chamam. Beleza. Pessoal, né, mensagem final, né, minha aqui, né, da Janaína, agradecê-la aí por ter, né, despendido esse tempo dela, né, precioso, o tempo dela tá precioso realmente, né, ter falado, ter trocado essa figurinha, ter trocado ideia, né, para mim aí eu tenho, né, um grande prazer de estar do lado dela aí, né, diariamente praticamente, conversar, trocar ideia, né? Realmente ela nos acompanha há muito tempo, tanto a mim quanto a Camila, e é uma profissional fora de série, né? Então vocês vão lá na rede social, falem com ela, né? Mandem mensagens, né? Para quem não segue, siga a Janaína. Para quem não me segue aqui também, tá? Nossas redes sociais vão ficar aqui fixadas nesse podcast. E vamos lá, pessoal, vamos treinar,
vamos se alimentar bem, né? Vamos ter essa tríade aí, sono, alimentação, treinamento, né? Para a gente ter longevidade, né? Como a Janaína falou muito bem, né, Jana? Longevidade no esporte, longevidade na vida, né? Para que a gente consiga desempenhar em todos os setores, no relacionamento, né? No esporte, né? Então a vida não é só performance né, no Ironman, na maratona, né, no nosso dia a dia, né, com o nosso companheiro, com a nossa companheira, com os nossos filhos, nossos pais, e é isso que a gente busca aí, né, nas nossas vidas. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até mais, obrigada. Tchau, tchau.